vamos dar continuidade aos nossos vídeos e hoje a gente vai falar sobre capacitores. Então os tópicos desse vídeo serão capacitância, rigidez dielétrica e corrente de fuga. E depois a gente vai falar sobre os transientes de circuitos capacitivos, tanto de carga quanto de descarga. Então vamos lá. Primeiro, o que é capacitância? Se a gente analisar esse circuito aqui, nós temos duas placas condutoras separadas por um isolante, que no caso dos capacitores é chamado de dielétrico. Nós temos aqui em série com uma resistência, uma chave e a fonte de tensão. Vamos pensar o seguinte: enquanto a chave está aberta, eu não encontro carga nessas duas placas. Só que, a partir do momento que eu fecho essa chave, eu vou ter um fluxo de elétrons nesse sentido. Por quê? O potencial positivo da fonte ela vai atrair elétrons da placa superior do capacitor nesse sentido. E o potencial negativo vai repelir esses elétrons para a placa inferior do capacitor. Ou seja, a partir do momento que eu fecho a chave, eu tenho um fluxo de elétrons nesse sentido. Como aqui eu tenho perda de elétrons, eu posso falar que ele se carrega positivamente. E como aqui eu vou ter um fluxo de elétrons nesse sentido, ou seja, um ganho de elétrons, ele se carrega negativamente. Esse fluxo de elétrons, ele vai parar quando o capacitor estiver totalmente carregado, ou seja, quando o potencial da fonte for igual ao potencial do capacitor. Com isso, nós conseguimos então inserir o conceito de capacitância, onde nós temos que capacitância é dada por permissividade vezes a área dividido por distância. Ou seja, o que é permissividade? A permissividade do capacitor, ela está caracterizada no seu dielétrico, ou seja, é a facilidade com que o dielétrico permite que haja linhas de campo elétrico passando por ele. Eu tenho a permissividade multiplicada pela área das placas, dividido pela distância entre as placas, ou seja, duas placas, aqui eu tenho a distância entre elas. Isso vai me dar, portanto, a capacitância do capacitor. Com isso, nós conseguimos ir para um próximo conceito, que é o conceito de rigidez dielétrica. Antes disso, nós tínhamos definido o que era uma fonte de tensão, o qual ele aplicava uma pressão no circuito para forçar a passagem de corrente, ou seja, para que houvesse um fluxo de elétrons. Aqui nós temos o dielétrico, rigidez dielétrica, ou seja, uma característica do dielétrico do capacitor. Se no capacitor nós temos duas placas condutoras separadas por um dielétrico, quando você aplica uma diferença de potencial no ponto AB, ou seja, entre os terminais do capacitor, eu vou estar causando uma pressão no capacitor, tentando forçar que haja passagem de corrente, ou seja, que haja um fluxo de elétrons. Só que essa rigidez dielétrica, ela é caracterizada como um valor no qual ele não permite a passagem dessa corrente. Aqui eu tenho o meu dielétrico e com isso a gente consegue ir para um próximo conceito, que é a tensão de ruptura, ou seja, é o valor da tensão que supera a tensão máxima aguentada pela rigidez dielétrica. Quando eu aplico essa tensão, há então, portanto, a passagem de corrente, porque há a quebra das moléculas do dielétrico. E entramos então no conceito de corrente de fuga. Capacitores reais têm a característica no qual tem elétrons livres entre as duas placas condutoras. Ou seja, se eu tenho elétrons livres, eu posso ter um fluxo de corrente, que é chamado, portanto, corrente de fuga. Isso no campo real. Só que quando a gente vai aplicar o capacitor em um circuito elétrico, a gente pode considerar ou não essa corrente de fuga. Como é um valor irrisório, então geralmente você não considera ela nos cálculos. Portanto, eu posso representar essa corrente de fuga como uma capacitância em paralelo com uma resistência, na qual eu vou ter uma corrente passando por aqui, além da corrente que vai sair do capacitor.
Então, o próximo tópico é os transientes em circuitos capacitivos e nós vamos começar pela fase de carga. Vamos olhar para esse circuito aqui. Como eu falei anteriormente, quando você tem a chave aberta, você não tem carga nenhuma no capacitor. Mas a partir do momento em que você fecha a chave, você tem um pico de corrente que vai passar pelo circuito. Então, ele vai carregar aqui positivamente e aqui negativamente. Como eu tenho um fluxo de corrente passando pelo circuito, eu posso considerar que o capacitor funciona como um curto-circuito. Ou seja, eu posso falar que esse circuito é equivalente certo. Como eu tenho esse pico de corrente, o gráfico dessa corrente poderia ser representado da seguinte forma. Eu tenho pico de corrente máximo. Qual vai ser o valor dessa corrente? Como inicialmente ele pode ser considerado como um curto-circuito, então eu tenho a corrente IC, que é a mesma porque eu estou em série, e C então vai dado pela tensão dividido pela resistência. Então eu tenho E sobre a resistência. Esse vai ser o valor então máximo de corrente que passa pelo capacitor. Mas a partir do momento que o capacitor começa a carregar, lembra que a gente falou anteriormente que conforme as cargas vão se acumulando no capacitor, ele vai precisando de menos carga, porque a sua tensão vai se aproximar da tensão da fonte. Ou seja, esse fluxo de elétrons vai diminuir. Ou seja, fluxo de elétrons diminui, a corrente diminui. Essa é a característica da corrente. Agora a gente vai falar da tensão. A gente falou que inicialmente o capacitor ele não tem carga. E depois, com o fluxo de elétrons, ele começa a se carregar e começa a ter um acúmulo de cargas. Portanto, a tensão dele é zero inicialmente e a tensão máxima vai ser quando para de circular a corrente. Ou seja, quando o capacitor termina de carregar e ele tem uma tensão igual à tensão da fonte. Ou seja, a tensão máxima é igual à tensão da fonte. E agora a gente pode, portanto, fazer o gráfico também da queda de tensão na resistência. O que é a queda de tensão na resistência? Vai ser a corrente vezes a resistência, V igual a R vezes I. Portanto, como eu tenho um circuito sério, como foi apresentado aqui ao lado, a corrente no capacitor é a mesma da resistência. Então, esse gráfico vezes a resistência vai me dar, portanto, o gráfico de tensão no resistor. Portanto, eu tenho como tensão máxima a corrente IC vezes a resistência, ou seja, E sobre R vezes R, o que me dá, portanto, a tensão da fonte. E eu tenho decaimento dessa tensão porque o fluxo de elétrons vai diminuir, ou seja, a corrente diminui. E esse valor tende a zero no decorrer do tempo. A partir disso, a gente pode equacionar esses gráficos. Então, vamos começar pela corrente no capacitor. IC pode ser dado por E sobre R, amplitude máxima da corrente, vezes a exponencial menos T sobre RC. Então, cabe aqui a gente explicar o porquê dessa equação, porque é uma dedução muito complicada e não é o objetivo. Mas a gente precisa só saber que o RC vai ser a nossa constante de tempo, que eu já vou explicar. Vamos então agora para a tensão no resistor, que vai ser dada pela amplitude máxima, que no caso é a tensão da fonte, vezes a exponencial sobre RC. E o que vai ser a tensão no capacitor, portanto? Vai ser a tensão da fonte menos a queda de tensão no resistor. Então, eu tenho com isso, a gente pode definir, portanto, o que é esse RC, que é a nossa constante de tempo. A corrente no capacitor, ela tende a zero depois de 5 constantes de tempo. Ou seja, podemos dividir o gráfico em várias constantes de tempo, que no caso a gente vai chamar de RC, ou seja, resistência vezes a capacitância. Depois de 5 constantes de tempo, ou seja, é
1RC, 2RC, 3RC, 4RC, 5RC. Essa corrente tende a zero, ou seja, depois de 5RC, essa tensão tende a ser a tensão máxima. E depois de 5RC, a tensão no resistor ela também tende a zero. RC, também chamada tal, com isso nós caracterizamos a parte transitória do capacitor de carga. Agora a gente vai para a descarga. Considerando o caso anterior, onde nós carregamos o capacitor, agora a gente abre a chave 1 e fecha a chave 2. Ou seja, nós temos agora a fase de descarga do capacitor. O capacitor já está carregado, certo? Então a tensão máxima nele vai ser a tensão da fonte. Então eu tenho uma diferença de potencial no valor de E aqui. Quando eu fecho a chave 2, ele vai funcionar como a fonte do circuito, do novo circuito. Só que ela não é uma fonte limitada, como é o caso da nossa fonte real. Como você tem o armazenamento de carga, e quando você fecha a chave, você tem um fluxo de elétrons circulando pelo circuito, então essas cargas vão diminuindo com o tempo. Ou seja, a gente pode partir, portanto, para os nossos gráficos novamente. Se a gente analisar o gráfico da tensão do capacitor e do capacitor em relação ao tempo, a tensão é máxima inicialmente e ela vai diminuindo, certo? Se a gente analisar, portanto, a corrente no capacitor, nós teremos uma corrente também diminuindo, ou seja, diminui a carga acumulada nas placas, eu vou ter uma diminuição no fluxo de elétrons. Mas se a gente observar o circuito, na fase de carga, eu teria uma corrente fluindo nesse sentido. Só que, como eu abri a chave 1 e fechei a chave 2, vai ser um capacitor que vai funcionar como uma fonte no nosso circuito, ou seja, o fluxo de elétrons vai ser no sentido oposto, a corrente convencional vai ser no sentido oposto. Então eu posso falar que a corrente máxima ela vai ser negativa, considerando que o sentido é oposto. Então eu tenho um IC máximo dado pela tensão dividido pela resistência, certo? Que vai diminuir com o tempo. E com isso a gente vê tensão no resistor. Se a gente, portanto, analisar o gráfico de tensão no resistor, como o sentido da corrente mudou, foi para o sentido oposto ao inicial, ou seja, a fase de carga, então a queda de tensão no resistor também vai ter o sentido oposto. Portanto, a gente pode considerar que a tensão máxima dele vai ser menos E, certo? E ela vai diminuindo com o tempo. Por quê? Porque a corrente no capacitor ela diminui com o tempo. Como o capacitor está em série com o resistor, a corrente nele é a mesma da corrente no resistor. Agora vamos para as equações dos gráficos. A tensão no capacitor, portanto, pode ser dada por a corrente no capacitor. A única coisa que a gente precisa se atentar é que a amplitude é negativa. Então eu tenho. E agora a gente tem a tensão no resistor. Pela tensão máxima, menos a tensão máxima, vezes a exponencial. E a gente pode falar que os gráficos nas constantes de tempo, depois de 5 constantes de tempo, elas tendem a zero, tal como na fase de carga. Portanto, após nós termos falado da fase de carga e descarga do capacitor, a gente pode juntar os 6 gráficos feitos anteriormente aqui para vocês entenderem como é o processo. Então vamos lá. Fechamos, portanto, a chave 1, ou seja, a fase de carga. A tensão no capacitor ela vai aumentando com o tempo e ela é máxima após 5 constantes de tempo, que é igual à tensão na fonte. A corrente dá um pico a partir do momento que
eu fecho a chave e ela tende a 0 depois de 5 constantes de tempo. Então aqui é E sobre E. E a tensão do resistor vai ser a tensão máxima, que também decai depois de 5 constantes de tempo. Aí, num segundo momento, eu abro a chave 1 e fecho a chave 2. Nós temos, portanto, um momento de descarga, ou seja, o capacitor ele vai funcionar como a fonte do circuito. Ou seja, a tensão dele vai ser a tensão máxima, só que ela decai com o tempo. E ela tende a 0 depois de 5 constantes de tempo. A corrente nele também vai decair, só que como é um sentido oposto ao sentido anterior, então ele vem menos E sobre R e ele tende a 0 depois de 5 constantes de tempo. A mesma coisa vai acontecer com a tensão no resistor. Como o sentido da corrente agora é oposto, então a queda de tensão também é no sentido oposto. Ou seja, a tensão começa máxima, menos E, e ela tende a 0 depois de 5 constantes de tempo. Com isso, nós temos, portanto, a fase de carga e descarga. E assim, nós conseguimos representar o circuito mudando a chave 1 e a chave 2 de posição. Bom, é isso. Qualquer dúvida, entre em contato aqui no e-mail disponível, pode vir conversar com a gente. Bons estudos e muito obrigada!